Wilson, professor de matemática. Com isso, nós entraremos agora em porcentagem de juros, capítulo 11, a aula número 2, onde nós estudamos porcentagem na aula anterior, sendo a aula número 1. Ficaremos então aqui, ao falarmos de juros, o que vem ser juros? Quando nós compramos, ou melhor, irmos a uma loja e tem uma geladeira, por exemplo, acrescida o preço à vista ou dividido em 10 vezes. Você vê que o preço parcelado sempre é um preço maior. Então, aquilo embutido são os juros que são cobrados durante essa operação. E durante isso, nós veremos aqui como calcularmos isso. No comércio, é sempre utilizado os juros compostos, que são juros sobre juros. Vamos lá. Para calcularmos a fórmula de juros simples, precisamos apenas usar que os juros é igual ao capital vezes a taxa multiplicada pelo tempo. Olha só. E para calcular os juros compostos, utilizamos essa expressão aqui. O montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Os juros compostos, ele cresce exponencialmente, ou seja, bem mais rápido que o juros simples. Que o juros simples cresce linearmente, como nós veremos aqui. Nessa situação também, para substituir a fórmula, deverá ser escrita sempre um número decimal, ou seja, podemos escrever ou não, mas vai facilitar os nossos cálculos. Sempre a taxa, a gente vai botar na taxa centesimal, ou seja, a taxa dada, nós vamos preferir dividir por 100. Mas poderá também, depende da situação, você não querer optar. Mas nós vamos fazer no primeiro momento na taxa centesimal. Vamos ver o que é juros simples. Ou seja, existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. A maioria das operações, como eu já havia falado a vocês, principalmente em comércios, são utilizados por juros compostos. Os juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial. Se eu prestar R$100 a você sob uma taxa de 10%, vai ter, todo mês você tem que pagar R$10. Ou seja, vai pagar 10 a cada mês. Você vai ficar 10. Se você não pagar durante 3 meses, no primeiro mês você vai dever 10, 110. O segundo mais 10, 120. O terceiro mais 10, 130. Já nos juros compostos, os juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior. Ou seja, é o que nós chamamos de juros sobre juros. É bem mais violento assim, em termos de pagar. Por isso é muito perigoso tomarmos empréstimo. Veja só o financiamento que a Hermínia fez para que vocês entendam melhor. Hermínia financiou R$2.000 com taxa de 3% de juros simples. Qual será o montante da dívida ao final de 3 meses? Montante nada mais é que capital mais juros. Calculando. Veja só, no primeiro mês, 2.000, 3% de 2.000, basta multiplicarmos 3 vezes 2.000 e dividir por 100. Encontramos 60. Logo, no primeiro mês, ela vai pagar 2.060. A mesma coisa vai acontecer no segundo mês, que ela pagará 2.120 e no terceiro mês também pagará o juros de R$60 novamente, que totaliza 2.180. Então, durante esse período, ele pagou de juros 180 e o montante é o capital mais os juros, pagará 2.180. Vejam só, agora, percebendo a revisão do anterior, a taxa pelo tempo, vejamos que o juro é igual ao capital multiplicado pela taxa
e multiplicado também pelo tempo. A taxa, ela é dada em porcentagem. Então, vejamos que nós podemos escrever a fórmula dessa maneira, capital vezes CIT sobre 100, ou colocarmos em centesimal. Veja que essa questão, você já pode tentar resolvê-la, né? Tá aí a resposta, mas vocês vão tentar resolver essas questãozinhas aqui, para nós corrigirmos na próxima aula. Mas vejamos agora. Temos uma dívida de R$1.000, que deve ser paga com juros de 8% ao mês, pelo regime de juros simples. E devemos pagá-la em 2 meses. Qual os juros que pagarei? Então, vamos utilizar a fórmula. Juro é igual a CIT, ou seja, capital vezes taxa vezes o tempo. Logo, como a taxa é de 8% ao mês, vamos transformá-la em centesimal. Basta dividir a taxa percentual por 100. 8 dividido por 100 dá 8 centésimos. Nós temos aqui. Agora podemos substituir na fórmula. O juro é igual ao capital, que foi de R$1.000, vezes a taxa de 8 centésimos, 8%, vezes o tempo, que foi de 2 meses. Ao multiplicarmos 1.000 vezes 8, 0,08, 80 vezes 2, 160. Tenha em mãos o auxílio da calculadora, porque isso vai facilitar você resolver esses cálculos, principalmente quando estivermos trabalhando com juros compostos. A calculadora será imprescindível. Nós temos essas 2 questões para que vocês possam resolvê-la. Então, com isso, nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!